Agora, pessoal, vamos ver aqui a parte do MDFE, né? Que é o Manifesto de Transporte. Nesse caso, aqui em parâmetros do sistema, eu tenho também os parâmetros que quando eu preencho aqui, eu consigo já deixar algumas coisas pré-prontas para o meu cliente, não ter que ficar preenchendo isso toda hora. O MDFE ele pode ser emitido por uma empresa que, por exemplo, emite a nota de artesanato e logo após tem que fazer o transporte da mesma, então ele seria, nesse caso, um tipo de transportador TAC, que é um carregador de carga autônoma. Ou também eu vou ter o ETC, que talvez é aquela empresa que só presta serviço de transporte rodoviário. Eu também tenho a cooperativa de transporte. Para emitir o MDF eu preciso ter o CIOT, eu posso preencher aqui ou no campo lá do MDFE. Se a empresa não tem, a gente aqui tem costume de fazer o quê? Colocar 12 dígitos e a empresa emitente colocar o CNPJ dela aqui. Mas é bom trocar uma ideia com o contador. Esse CIOT ele é vinculado à NTT também. Tem que lembrar também que em dados gerais precisa ter o RNTRC. E esses dados aqui, pessoal, vai depender de cada um. Se eu quero preencher aqui para puxar lá dentro do corpo, para o meu cliente não ter que ficar digitando ou não. Normalmente o ETC, ele, dependendo do estado, ele vai ter que ter uma seguradora. Quando não tem, a gente coloca a própria empresa como uma seguradora. E a apólice eu coloco 5 zeros e 1 e a verbação também. O TAC normalmente não precisa, porque está levando uma carga que ele mesmo produziu. O tipo de emitente eu posso deixar pré-definido também, se é prestador ou carga própria. Responsável do seguro também. Tipo de carga, isso aqui tudo vai ser padrão, tá? Da Receita. E um produto predominante, vai que o meu cliente só carrega soja. E esse carregamento posterior, qual situação? Seria eu gerei o MDFE em Bom Despacho, mas só vou carregar em Belo Horizonte, então seria um carregamento posterior. Serão situações específicas para quando eu for utilizar esse sistema. Logo após isso, para mim emitir um MDFE, se eu vou estar aqui, vou definir qual que é o estado, qual que é. Eu estou saindo do Acre e estou indo para a Bahia. Qual que é a placa? A placa, se ela não está cadastrada, eu preciso cadastrar ela, tá? Tem que colocar tudo que tem asterisco, placa, Renavan, tipo de rodado, tipo de carroceria, o RNTRC eu gosto de digitar aqui também, o estado, o tipo de proprietário e o endereço mesmo não tendo asterisco eu preencho corretamente. Tipo de veículo, tração ou reboque. O reboque se encaixaria, por exemplo, numa carreta bitrem, onde que eu teria a placa de tração principal e eu vincularia o reboque à placa principal. E o motorista eu também já posso puxar o nome do motorista aqui. Depois se eu colocar a placa, vocês já viram que já trouxe algumas informações para mim. Eu defino se eu sou um prestador de transporte. Quando ele é prestador de transporte, qual que seria a lógica? Ele pegar a nota do cliente, o XML, emitir um CTE e depois aqui dentro eu inserir aquele CTE que eu emiti. Eu poderia consultar e já buscar um CTE que eu emiti para poder inserir o mesmo e já puxar algumas informações. Agora, o cliente, se ele emitiu a nota e ele mesmo vai fazer o transporte dos produtos daquela nota, ele vai ser um carga própria. Aqui eu ainda posso definir se eu sou uma empresa de transporte rodoviário ou se eu sou um TAC. No caso da nota, seria um TAC. No caso, se eu emitir o CTE e depois o MDFE, eu seria um prestador de serviço e seria uma empresa de transporte rodoviário. O CIOT já trouxe, mas se não deixei parametrizado, eu teria que preencher. O motorista, eu posso puxar esse motorista aqui. Eu vou precisar preencher. Quem que é o responsável pelo seguro? É o emitente ou ele tem algum outro responsável pela contratação do serviço? Eu posso definir, nesse caso eu vou deixar o emitente. Vou vir aqui e já colocar o CNPJ, isso aqui eu preciso, tá? Preencher. Como eu falei, seguradora tem estado que pede, outros não. O carga própria não precisa. O prestador de serviço, dependendo do estado, vai ter que preencher. Tipo de carga, isso aqui já é padrão da Receita. Se eu não sei, eu coloco carga geral, produto predominante. Qual que é o CEP que eu estou saindo e qual que eu estou descarregando.
Qual que é o percurso? Como eu estou saindo do Acre para a Bahia, provavelmente eu vou passar dentro de Mato Grosso do Sul, depois eu vou passar dentro de Goiás e vamos colocar que eu também vou passar dentro de Minas. Então eu tenho que colocar na ordem correta, tá, pessoal? Se não colocar, não vai gerar, vai dar erro. E lembrando, se for estado vizinho, não tem percurso. Dentro do próprio estado também não tem percurso. O carregamento, eu vou carregar lá em Rio Branco, por exemplo, lá no Acre, né? Vamos colocar aqui, ó, aqui no Acre, aqui. A chave, como eu sou um carga própria e eu já emiti a nota, eu já poderia selecionar a nota que eu emiti e já carregar ela aqui. Eu vou descarregar onde? Lá em Salvador, na Bahia. E a verbação, ela já puxou outros parâmetros. Se eu precisar inserir, eu posso deixar aqui. Vale pedágio, verifique com o contador se precisa ou não preencher. Dados da carga, ele já puxou daquela nota o valor total da carga. Eu defino se é quilo ou tonelada e esse peso bruto, se está na nota, puxa, senão eu posso digitar. E informações de frete, se é uma carga própria, eu estou levando uma nota que eu emiti, provavelmente eu não preciso colocar frete. O prestador de serviço de transporte, você pode tentar emitir sem frete. Se deu erro de frete, alguma rejeição da receita, eu vou ter que preencher. Se eu precisar preencher isso, eu vou ter que preencher quem que é o responsável pelo pagamento, o CNPJ do mesmo, e que normalmente aqui eu coloco quem me contratou para fazer o serviço de transporte. O componente, se nem o contador não souber qual que é, eu coloco outros. Se eu não souber esse dado, eu posso colocar um valor simbólico de 10 e digitar outros aqui. E o valor do contrato eu coloco quanto que eu estou recebendo por esse transporte. Forma de pagamento à vista ou a prazo, e essa instituição é padrão da Receita. Inserir, pronto. Salvei, eu já poderia enviar ele para a Receita. Se eu quiser, eu posso vir aqui na consulta e visualizar o rascunho dele, ver se está certo, se não está, se eu preciso corrigir algum desses detalhes aqui. Logo após isso, aqui ainda dá para mim editar, enviar, excluir, gerar XML temporário. Gerar XML temporário pode ser muito útil quando dá o erro 580, que é o erro específico de modal, ou seja, a Receita não te conta o que está errado. Você tem que descobrir o que pode estar errado. Nesse caso, você pode gerar um XML temporário, você pode abrir ele num bloco de notas e logo após você abrir esse XML num bloco de notas, você vai copiar tudo que está aqui dentro e tem um site que a gente consulta que é esse validador aqui de XML, onde que eu posso colar, validar e ele vai me dar um norte o que pode estar errado. Nesse caso aqui, me deu que o MDF está tudo ok. Vou pegar esse outro XML aqui, vou abrir ele num bloco de notas e vamos verificar. Vocês vão ver que ele tem alguma coisa de errado, o próprio sistema vai me contar nesse validador aqui. Nesse caso aqui ele está me contando que tem o condutor, ele está com o CPF errado, então me possibilita e agiliza o meu processo de descobrir o que está certo para fazer a correção e emitir esse MDFE. Quando o MDFE já está emitido, pessoal, eu posso duplicar, cancelar, gerar XML temporário, averbal o documento, incluir o condutor, ou seja, eu emiti o MDF na cidade A, na cidade B trocou o condutor, eu posso vir aqui e trocar esse condutor aqui, sem problema nenhum, pode haver essa situação também. Outro ponto, eu vou ter que encerrar, terminei o serviço com esse MDFE, eu preciso encerrar esse MDFE. Caso contrário, eu não vou conseguir usar a mesma placa em outro MDFE. Eu posso fazer também encerramento em lote, gerar DANF em lote, gerar os XML e mandar para a contabilidade. Agora, pessoal, vamos ver aqui a parte do